Fala, meus assombradores, tudo bom, pessoal? Hoje eu queria falar com vocês sobre o assunto da vez, né? O assunto do DJ Ives, né? Ives e Pamela Holanda, né? Aquela questão das agressões. Vocês já devem ter visto aí muita gente falando, estão cansados de ouvir falar sobre esse assunto, mas eu queria falar uma coisa diferente para vocês sobre esse assunto. Uma coisa diferente que tem a ver com a Defensoria Pública e tem a ver com direitos humanos, galera. Então, é uma abordagem aqui um tanto quanto distinta e às vezes também, quem sabe, já fazendo uma bolinha de cristal aí para os próximos concursos. Até porque os assuntos da vez normalmente tendem a cair nos concursos públicos, mas esse especificamente das agressões que foram filmadas, que gerou repercussão, que gerou ódio em muitas pessoas, eu falo isso pela minha esposa, a Aline, ficou indignada com essa situação, ficou chocada com as agressões, isso deixou ela com muita raiva. E essa questão das agressões que foram sofridas aí pela Pamela, acho que é Pamela Holanda, né? Acho que eu escrevi certo. Se eu escrevi errado, pessoal, me falem aí como é que é o nome direitinho dela, porque, se bem que a ideia não é nem revitimizar, né? A ideia é realmente falar sobre a situação e como que isso pode cair nos concursos públicos, tá? Hoje eu estava na academia e eu vi isso de uma mulher, né? A conversa não era comigo, mas eu estava butucando ali a conversa dos outros na academia, não tinha nada que fazer, né? E a pessoa falando que, nossa, por que só denunciou agora, se ela apanhou desde a gravidez e tudo mais. É bom lembrar, pessoal, que existe uma dependência psicológica nesse tipo de relacionamento. Existe muitas coisas além do que a gente pode imaginar, que é a agressão e denúncia, que é o que vem à tona no final das contas. Então não é algo assim tão simples quanto parece e que muita gente fica alardeando por aí. E às vezes até mulheres que nunca passaram provavelmente por esse tipo de situação ficam alardeando de que é só denunciar, não é fácil, já trabalhei em casos assim, não é uma coisa simples de se resolver, existe realmente essa dependência psicológica, às vezes é financeira, enfim, por vários aspectos. Mas o que importa aqui, gente, é que eu já vi um pessoal falando, daqui a pouco já vai vir o pessoal de direitos humanos e vai fazer a defesa do cara e tudo mais. Primeiro que ele tem advogado, né? Primeira coisa, não vai ser nem a Defensoria Pública que vai atuar especificamente por ele, né? E outra situação é que, é bom lembrar, né, o caso Maria da Penha, galera. O caso Maria da Penha é um caso super emblemático de direitos humanos, que foi julgado não, né, foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas à época o Brasil ainda não tinha feito a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a questão da vítima na violência doméstica também é uma questão de direitos humanos, assim como o direito de defesa do DJ Ives. Não estou defendendo ele aqui, eu estou falando os direitos que ele também tem. Pode ser um monstro, pode ser um absurdo, só que o julgamento social é que não pode já condenar ele judicialmente, né? Então ele tem que ter o direito à defesa dele, tudo mais, que é inclusive consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos, duplo grau de jurisdição, ampla defesa, devido processo legal, tudo isso é direitos humanos e também o direito da vítima. Tanto é que o caso Maria da Penha foi um caso que foi levado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas não foi para a corte por conta da jurisdição, que eu falei para vocês, e gerou efeitos, que foi a criação da própria Lei Maria da Penha. Então, esse caso específico do DJ Ives e da Pamela Holanda, aí, das agressões que o DJ Ives cometeu aí contra a Pamela Holanda, pelo menos é o que a gente tem das imagens, né? É uma situação que provavelmente vai trazer para os próximos concursos a questão da Maria da Penha. Se a gente for olhar sobre o prisma humanitário, a gente vai ter essa questão do empecilho de ser levado para a corte por conta da não aceitação da jurisdição da corte na época do caso Maria da Penha, mas agora, né, se a gente não tiver uma resposta efetiva, se a gente não tiver uma resposta
a altura, sem a revitimização, sem o julgamento, né, que não pode ter, né, o julgamento midiático e tudo mais, pode ser que esse caso seja levado agora à corte, porque agora a gente já tem a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse momento. Então, no momento em que essas agressões foram praticadas, a gente já tinha, então, a aceitação da jurisdição da Corte. No caso Maria da Penha, não, foi diferente. E o caso Maria da Penha, eu acho interessante, porque ele é um caso que não foi julgado pela Corte e muita gente fala asneira na internet. Já vi várias pessoas se dizendo especialistas em direitos humanos falando que o caso Maria da Penha foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu espero que tenha sido um ato falho da pessoa, né? Porque é comum a gente se confundir comissão e corte, mas não foi julgado pela corte. Foi a comissão que fez as recomendações para o Brasil, no caso, né? No caso Maria da Penha, e o Brasil acabou acatando diversas daquelas recomendações. Então a gente fez a Lei Maria da Penha, fez toda uma alteração, depois ao longo do tempo a gente foi também melhorando a legislação para ter uma resposta mais efetiva e mais rápida ao longo do tempo. Então tudo isso são vieses que a gente pode ter sobre esse caso que podem cair na prova de vocês. Eu sei que muita gente ficou indignada, eu também vi as cenas, eu fiquei um tanto quanto consternado, um pouco, na verdade, irritado com aquilo que aconteceu, né? Porque eu acredito que não existe justificativa para uma mulher apanhar de forma alguma, ainda mais daquele jeito brutal com que foi noticiado, que foi divulgado aí as imagens, né, das agressões. Então, esse caso, e aí é bom lembrar, né, o examinador, ele não é um extraterrestre. A banca não é um extraterrestre que vem somente na hora da prova para fazer maldade com vocês. Eles estão entre nós, né? Tipo o X-Files lá, né? O Arquivo X. Esses alienígenas, eles estão entre nós e eles também ficam indignados com isso. Eles são impactados, eles são chocados com essas notícias também. E isso faz com que eles tenham na cabeça deles alguma forma de interagir com as questões que vão vir pela frente. Isso é muito comum, gente, no mundo dos concursos. Uma notícia emblemática, muitas vezes, traz o quê? Traz questões de concurso sobre aquele assunto. Às vezes não é tão direto, mas se for algo tangenciando aí com os concursos, né? Vocês vão ver que pega alguma coisa assim. O Thiago tá tudo falando, tá viajando, pô. Pô, Thiago, obrigado pelo tá viajando, pelo menos uma crítica aí pra eu não ficar falando sozinho, cara. Mas eu não sei se você faz concurso. Mas se você fizer, você vai ver que notícias emblemáticas, julgamentos emblemáticos, normalmente trazem grandes impactos aí nos concursos públicos e trazem questões que tangenciam. Então, como eu falei, acesso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente tem a questão do caso Maria da Penha, que só houve recomendações da comissão, não houve julgamento pela Corte Interamericana. Isso tudo pode ser ligado em questões de concurso. E aí, vocês têm que ficar espertos. Deem uma lida, deem uma aprofundada nesse assunto da violência doméstica, porque é importante. E lembre desse viés dúplice da Defensoria Pública de atuação tanto pelo agressor quanto pela vítima, e ambas atuações são atuações de direitos humanos, que muita gente fica falando abobrinha, né? Não conhece de nada, fica falando, direitos humanos é só pro bandido, direitos humanos é só para aquilo. Não, direitos humanos é tudo na vida. Direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direitos coletivos, isso tudo é direitos humanos. Eu acabei de falar as 3 gerações da teoria geracional de Karel Vazak. E a gente tem aí, no caso, o direito de defesa do agressor, né? Porque ele provavelmente vai ser o réu, no caso. E a gente também tem o direito da vítima aí. Exatamente, ó. A Suzana falou aqui, ó, o caráter dialético da Defensoria Pública. E exatamente. E atuando em direitos humanos especificamente. Tanto pelo agressor quanto pela vítima. É bom lembrar também que lá na Lei Orgânica da Defensoria Pública existe uma vulnerabilidade legal
para vítima de violência doméstica. E isso, gente, poderia até gerar uma atuação mesmo sem hipossuficiência econômica, porque é uma vulnerabilidade legal lá na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Olha que essa daí também é novidade. Eu ainda não vi cair em concurso público, porque normalmente a gente se atém ao teto econômico, né, financeiro de atuação da Defensoria Pública, e se fala pouco sobre as outras duas espécies de vulnerabilidade, a circunstancial e a legal. Vítima de violência doméstica, pessoa com deficiência, idosos, diversidade, igualdade racial são temáticas, tá, que geram essa atuação por vulnerabilidade legal, expressa. O legislador vai lá e opta, fala assim, ó, essa aqui é uma vulnerabilidade que a gente tem que dar um amplo acesso à justiça, que seja se a pessoa optar por um advogado, mas ela também pode optar pela Defensoria Pública. E em várias defensorias públicas, essas vulnerabilidades legais, elas dispensam a apresentação de comprovante ou de declaração de questão de hipossuficiência, tá? Então, fiquem ligados aí que isso pode cair. E também a gente teve Defensoria Pública de Roraima com um edital publicado. Hoje, no momento que eu estou fazendo essa live aqui, foi nesse dia que a gente teve a publicação do edital. Então, a gente pode ter, né, não necessariamente eles vão citar o caso, mas a gente pode ter um viés sobre essa matéria, porque a matéria, tudo que eu falei aqui, está contido lá no edital da Defensoria Pública de Roraima. Então, pode cair isso nesse viés que eu acabei de falar para vocês aqui, que é de direito humanitário, o viés dúplice, inclusive que a própria Suzana falou aqui, o caráter dialético da Defensoria Pública, que atua em direitos humanos tanto pela vítima quanto pelo agressor, aí no caso, vulnerabilidade legal do ponto de vista da vítima da violência doméstica, toda a parte de direitos humanos, isso tudo pode cair na Defensoria Pública de Roraima. Então, gente, essa live era curtinha, só para falar para vocês, pincelar sobre esse assunto, para vocês ficarem ligados e não serem pegos de surpresa nas próximas provas, beleza? Então, espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês gostarem, mande um joinha, mande um alô. Ah, Poli Beretta falou aqui, ó, um caso que me lembrou foi o do Dado Dolabella e a Luana Piovani. Na época, o juiz entendeu que não se aplicava a Lei Maria da Penha por ela não ser hipossuficiente. Sorte, o entendimento mudou. Pois é, Poli, isso daí era um absurdo, né? Falar que a mulher não é hipossuficiente numa situação de vítima de violência doméstica é porque esse juiz era muito doidão. Mas foi revertido isso. Eu lembro desse caso, isso foi revertido nos tribunais superiores. Não ficou desse jeito, não. A vulnerabilidade foi confirmada, a hipossuficiência e tudo mais da mulher. Então, o assunto mulher é sim hipossuficiente, é sim vulnerável do ponto de vista legal para uma atuação da Defensoria Pública, beleza? Galera, se vocês gostaram dessa live aí, deem um coraçãozinho, compartilhem com quem vocês querem que assistam isso aqui, que precisa saber disso aqui também. A gente se vê numa próxima, a live era curtinha mesmo. Tchau, tchau e bora, assombrar o examinador.